Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 12 apenas os versículos 1 e 2. Se você porventura perceber que há alguém ao seu lado sem Bíblia, por favor, compartilhe a palavra de Deus para que todos possam acompanhar a leitura. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 apenas. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? A palavra do nosso Deus nos diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Você pode fechar os seus olhos um minuto? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa. Queremos ouvir a tua voz. Como bem disse o teu servo, o pastor desta igreja, nós precisamos ouvir a tua voz. Então, fala conosco poderosamente. Trata-nos seriamente nesta manhã, a fim de que possamos, entendendo a tua vontade, corresponder às tuas expectativas. É a minha oração e eu a faço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, nós estamos vivendo tempos desafiadores. Creio que você também concorda comigo. Os anos estão, a cada vez que se passam, trazendo transformações cada vez mais velozes. E isso traz ao nosso coração também uma série de implicações. Mas eu creio que, a despeito de estarmos vivendo tempos tão desafiadores, tempos tão difíceis, eu e você podemos, a despeito disso, experimentar uma história extraordinariamente abençoada por Deus. O apóstolo Paulo estava intimamente preocupado com a igreja de Roma, a fim de que ela conseguisse fazer a leitura do mundo no qual estava inserida, mas que tivesse também condições de transformá-lo pela renovação do seu entendimento. Gosto de algumas expressões que o apóstolo Paulo usa aqui e gostaria de pinçá-las para que nós pudéssemos já de antemão entender o conceito que o apóstolo Paulo tinha em mente quando estabeleceu a concepção de transformação. A primeira expressão que eu quero usar é a expressão que é traduzida na sua Bíblia, na versão que você tem em mãos, pela palavra apresenteis. Este termo é a palavra grega parastesai, que significa entrega, oferecimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele apelava àquela igreja, ele rogava àquela igreja que se apresentasse diante do mundo, mas acima de tudo diante de Deus, com um compromisso real de viver um culto racional. E aí chegamos à segunda expressão que eu gostaria de pensar do texto, a palavra racional, que vem do grego lógicos, que significa aquilo que é da ordem da reflexão, ou seja, é aquilo que me leva a pensar. Então ele chega ao versículo 2 e apresenta uma terceira expressão que merece a nossa atenção. Ele diz que nós precisamos transformar este mundo a partir da renovação que há em nossa mente. A renovação de mente, uma expressão conjunta no grego, é a palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de visão de mundo. Paulo está dizendo, portanto, que a igreja andava numa determinada direção antes de ser igreja. Mas na medida que se encontra com Jesus Cristo, faz uma conversão, isto é, uma mudança de rota em 180 graus. A ideia no original grego é exatamente de dar uma guinada de 180 graus, mudar a direção e andar agora na direção contrária à direção que andávamos anteriormente.
A Bíblia diz que Paulo está rogando à igreja que agora ande a passos largos na direção do nosso Deus. O que eu quero que você entenda já de imediato é que nós estamos, infelizmente, vivendo diante de uma sociedade que se transformou no que eu quero chamar aqui nesta manhã de cenário da contradição. Mas eu e você não podemos mergulhar nesta contradição. Pelo contrário, nós precisamos ter entendimento suficiente, a partir de uma mente renovada, a partir de uma mente transformada, convertida, como acabo de ensinar aos irmãos, para transformar este mundo, influenciar este mundo no qual eu e você estamos vivendo. Este é o nosso grande desafio. Antes, portanto, quero fazer algumas considerações que estão relacionadas a todas essas contradições com as quais eu e você estamos lidando em casa, no trabalho, na igreja e na família. Eu queria pensar, por exemplo, com uma proposição que trago ao seu coração, sobre o fato de que nós estamos vivendo uma realidade de vida na qual há mais elementos tecnológicos com o propósito de facilitar a nossa vida. Não obstante isso, as pessoas estão cada vez mais sem tempo. Creio que você também concorda comigo nisso. Há alguns anos atrás, e é possível haver aqui neste santuário, alguns irmãos de uma geração anterior à minha, na qual viveram coisas que nossa geração já não viveu, e a geração da minha filha, desses jovens e adolescentes que aqui estão, muito menos. Naquele tempo, alguns anos atrás, para se fazer um bolo, era preciso ter um trabalho extraordinariamente mecânico para isso acontecer. A mulher tinha que bater o bolo na mão para que aquilo se tornasse realidade. Horas depois. Na minha geração, eu já vi a minha mãe bater bolo com o que nós chamávamos, à época, de batedeira. Eu sei que os adolescentes não têm a menor ideia do que isso significa. Porque hoje não se precisa usar batedeira. É só ir ao supermercado e comprar uma massa de bolo pronta. Se não quiser comprar o bolo pronto, que muitas vezes fica até mais gostoso do que o nosso. O que significa dizer que hoje nós temos instrumentos tecnológicos que facilitam a nossa vida. Eu me lembro quando era menino, pastor Rimac, morava na cidade de Uberlândia, onde meu pai foi pastor por 11 anos, e nós tínhamos uma Brasília, ano 1976, uma Brasília de um carburador apenas. Os irmãos mais antigos vão entender o que significa um carburador apenas. E o meu pai sempre me colocava naquela parte lá de trás do carro. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa Brasília, a geração mais nova talvez não, mas a geração da minha época para trás, com certeza sim. Foi um carro em homenagem à capital do nosso país, não é? Na época foi um sucesso extraordinário, um carro da Volks, e ele tinha apenas duas portas para entrar, e tinha uma porta traseira que era a porta do porta-malas, e tinha também a do capô. Então eram 4 portas. Mas o que mais quero chamar a atenção é para o fato de que, para suspender o vidro, nós tínhamos que lançar mão de uma manivela, e aquilo de vez em quando estragava. E aí a gente ainda tinha que dar uma ajudinha com as mãos para o vidro chegar no lugar. O ladrão que não soubesse, porque se ele encostasse o vidro caía, né? Hoje em dia é muito fácil. Você pega o controle do seu carro, na verdade a chave do seu carro, que inclusive não é usada para ligar o seu carro, porque você pode apertar um botão de start e o carro vai funcionar. Você só precisa ter a chave no bolso. Você pega esta chave e ela funciona como um controle. Você suspende os 4 vidros das 4 portas de acesso ao interior do carro, e você pode também baixar essas 4 janelas, esses 4 vidros, apenas com um toque. Em alguns carros, com 2, o que dá mais trabalho. Mas a verdade é que há muito mais aplicações tecnológicas. Antigamente a pessoa precisava sair da sua cama ou do seu sofá e andar alguns passos até a televisão e girar um botão para achar um canal. Só haviam 4. Globo, Bandeirantes, SBT e Manchete. Nem existe isso mais.
E ele voltava, sentava no sofá e percebia que havia ali na televisão uma série de chuviscos. Então era necessário pegar um bombril e colocar, eu sei que alguns irmãos aqui mais velhos usaram isso, eu fiz muito isso, e colocar aquele bombril na ponta da antena para o sinal ficar um pouco melhor. Pasmem os irmãos, meu pai já usou até espeto de churrasco para melhorar o sinal da televisão, irmãos. Hoje em dia não, o cabo chega na sua televisão e você tem 200 canais à disposição e você pode acessá-los com um simples toque no botão do controle remoto, isto é, ele está na sua mão. De onde você está, você consegue remover, você consegue modificar o status daquilo que você está acessando. Hoje eu posso andar no meu carro e acessar o sistema de áudio dele, e através desse sistema eu consigo ligar para a casa do meu pai, porque o meu telefone está conectado ao carro, que automaticamente me conecta à casa do meu pai ou ao celular do meu pai. Hoje em dia as pessoas têm uma série de elementos tecnológicos para facilitar a vida, mas infelizmente estamos vivendo a era da impaciência. As pessoas não têm tempo para nada. Não obstante todos esses problemas, nós ainda vivemos uma era na qual há um extraordinário avanço na saúde, porém, cada vez mais pessoas doentes. Pastor Rimac é médico e tenho certeza absoluta que concorda comigo. Nós temos um avanço extraordinário na medicina, na ciência de modo geral, mas infelizmente nós lidamos com uma gama de pessoas doentes, como nunca antes na história desse país e do mundo inteiro. Ainda há um enorme número de religiões e nunca houve tanta incredulidade como os nossos dias. Nós temos uma igreja praticamente em cada esquina. Nós temos religiões das mais variadas. E, infelizmente, a despeito de tudo isso, nós estamos vivendo uma realidade contraditória, isto é, paradoxal. A nossa realidade é desafiadora, porque, embora tenhamos tantas religiões disponíveis, nós temos cada vez menos crenças. Nós estamos vivendo a era da incredulidade. Para piorar a situação, há uma difusão como nunca antes de informação. E infelizmente nós temos pessoas extremamente mal formadas, a despeito de tanta informação que está disponível pelos livros, pela internet e por tantos outros veículos de comunicação, do conteúdo e do conhecimento. Nós vivemos uma era na qual as pessoas estão cada vez mais mal educadas. Creio que você concorde comigo. Há alguns anos atrás as pessoas não tinham tanta informação disponível, mas eram extremamente educadas. Hoje em dia as pessoas são extremamente mal educadas. Ainda dentro deste cenário de contradição, há uma gama de conhecimento disponível e cada vez menos sabedoria, porque embora haja uma relação estreita entre conhecimento e sabedoria, é bom lembrar que são coisas distintas. Conhecimento é aquilo que dá a você a capacidade de identificar as coisas, de nomear as coisas e até de saber as coisas. Mas muita gente, embora tenha muito conhecimento, não sabe o que fazer com isso, não sabe como aplicar isso. Então temos muito conhecimento e menos sabedoria. Esta geração, o mundo no qual eu e você estamos inseridos, nele há muitas pregações da Bíblia. No entanto, uma enormidade de pessoas vazias. Há alguns anos atrás, para você acessar a pregação da Bíblia, você precisava entrar literalmente num templo. Hoje em dia você não precisa mais disso. Você pode acessar da sua casa. Você pode ouvir um pregador lá dos Estados Unidos pregando agora. Agora talvez não, mas daqui a pouco provavelmente. E infelizmente, a despeito de
tanta pregação da Bíblia, nós estamos vivendo uma era na qual há muita gente vazia. E essa talvez seja a principal explicação pela qual jovens entre 18 e 23 anos marcam o principal índice de suicídio no país, num bairro nobre de São Paulo chamado Jardins. Neste cenário, a família se tornou literalmente o retrato de um paradoxo, isto é, de uma contradição. Vamos fazer um exercício simples. Esta era a sala de estar na década de 1970, especialmente em famílias mais abastadas. Nós tínhamos um ponto de encontro que se chamava sala, preste atenção no nome, de estar. Era para estar. As pessoas chegavam do trabalho, da escola, e elas tinham um ponto de encontro, uma sala, na qual se chamava sala de estar. Ali, as pessoas tinham provavelmente um televisor, preto e branco, na maioria das casas. Em algumas casas, nem isso, um rádio apenas. Mas o fato é que as pessoas se reuniam ali para assistir o Jornal Nacional, para ouvir alguma informação importante, para assistir a telenovela ou para ouvir a radionovela. A mulher da casa saía para preparar a comida, as pessoas iam até a mesa na sala de jantar. E elas comiam e voltavam para a sala de estar, e elas só iam para os seus quartos na hora de dormir. Vamos fazer uma comparação agora com o que acontece nos dias atuais. Esta é a sala de estar atualmente. Quando penso nesta sala de estar, penso na contradição, isto é, no paradoxo, porque a última coisa que as pessoas fazem numa sala como essa é estar. Você pode perceber pela imagem que as almofadas estão bem arrumadas, o tapete bem escovado, a mesa de centro sem nenhuma sujeira, porque as pessoas não estão mais ali. Agora ela virou uma sala de passar, não passar roupa, mas passar por ela, porque agora cada um tem o seu quarto. E naturalmente com isso tem o seu próprio mundo. Ali ele tem a sua televisão particular, ali ele tem o seu smartphone, ali ele tem acesso a tudo o que precisa. Lá uma vez ou outra, ele coloca a cabeça para o lado de fora para buscar comida. Quando come. Porque na maior parte das vezes ele está mais preocupado em ficar sozinho. Percebe como há uma mudança radical? Isso significa dizer que a sociedade contemporânea se caracteriza por abrir mão do trato pessoal. Pastor, por que o senhor está provocando a nossa reflexão a partir de todas essas proposições, de todas essas considerações? Por uma razão simples, porque a forma de encarar a vida mudou. E eu e você precisamos entender isso, porque fazer a leitura correta do mundo no qual eu e você estamos vivendo é o primeiro e mais importante passo para que nós possamos transformar esta realidade em algo que realmente seja abençoada para mim, para o meu semelhante, para a minha família e, naturalmente, por conseguinte, para toda a sociedade. Preste atenção num dado que eu trago a você pela Universidade de Stanford, na Califórnia. No início do século XX, pesquisadores da Universidade de Stanford, da ciência do comportamento, pesquisadores estabeleceram, a partir de uma série de pesquisas, que a capacidade média de concentração de uma criança era de 50 minutos. Isso significava dizer, naquele tempo, que uma criança conseguia aplicar a sua atenção numa determinada tarefa e se concentrar nela durante 50 minutos, em média, sem distrações. Foi a partir dessa informação que a psicologia da educação definiu que as aulas seriam de 50 minutos no turno diurno. E é por isso que as escolas, até hoje, se utilizam
de horários divididos em 50 minutos. Pois bem, agora no ano de 2010, a mesma universidade, naturalmente, agora sob comando de outros pesquisadores, fez pesquisa semelhante, com instrumentos mais modernos, diga-se de passagem. E sabe o que foi que detectaram? Que a capacidade média de concentração caiu de 50 minutos para apenas 6 minutos. Esse dado é alarmante. Sabe o que significa dizer isso? Que hoje uma criança não consegue se concentrar 50 minutos numa mesma tarefa. Percebe como nós estamos obsoletos? Percebe como as nossas escolas ainda não entenderam isso? Percebe como as nossas igrejas ainda não entenderam isso? Percebe como as nossas famílias ainda não entenderam isso? Se você chegar em casa e fizer um exercício, que eu quero inclusive desafiá-lo a fazê-lo. Se você acessar um canal infantil, como Discovery Kids, Disney Channel, se você ligar lá na sua televisão um canal desse, e se prestar a responsabilidade de assistir um programa infantil, você vai perceber que ele tem blocos de 6 em 6 minutos em média. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas a média é de 6 minutos. Eles começam uma série, e esta série, ela tem um intervalo quando ultrapassa a marca dos 6 minutos. A indústria do entretenimento infantil já entendeu isso. Nós é que ainda não entendemos isso. Nós ainda estamos usando modelos que não comunicam absolutamente nada nos dias contemporâneos. Isso significa dizer que a igreja precisa investir em áudio e vídeo. A igreja precisa investir em muitas questões que podem e devem facilitar a absorção do conhecimento, inclusive da própria palavra de Deus. Isso muda o jeito de ensinar, isso muda o jeito do pastor pregar, isso muda o jeito do pai comunicar suas ordens aos filhos. Isso muda o jeito de organizar a vida na sociedade contemporânea. Portanto, o mundo mudou. Não há nada que possamos fazer a esse respeito. E isso diz muito sobre nós. A grande questão é como seremos extraordinários num mundo que está vivendo grandes desafios como esses que acabo de informar aos irmãos. Esta é a nossa tarefa na manhã de hoje. Entender a luz da palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz, ela é contemporânea, porque a despeito de ter sido escrita, inspirada por Deus há tantos anos atrás, ela tem a propriedade de tocar o coração do homem em tempo real. Ela nunca está ultrapassada, ela nunca será obsoleta, ela é a palavra do Deus vivo. Amém, irmãos? Então é nela que nós vamos buscar tudo aquilo de que precisamos para fazer a nossa vida funcionar neste mundo desafiador. E eu queria investir os próximos instantes, e naturalmente pretendo não passar mais de 6 minutos em cada um dos tópicos, pastor, para não perder a concentração dos mais novos. Mas antes queria explicar as razões pelas quais há menos concentração nos dias atuais. Primeiro, porque há um avanço tecnológico. Segundo, porque você não precisa mais pensar muito para acessar informações. Eu me lembro que tinha que ir à biblioteca do município para conseguir informações que normalmente eu não encontraria dentro da minha casa. O menino hoje acessa a biblioteca lá no Rio de Janeiro pelo celular. Ele não tem muito trabalho para fazer isso. E diga-se de passagem, o menino vai fazer isso com uma facilidade extraordinária. O que significa dizer que eu como pai, eu como pastor, eu como gestor, eu como servo de Deus, eu como homem contemporâneo, preciso ser extraordinário para marcar a presença de Deus numa geração que está fadada ao fracasso. Quer entender como pode ser extraordinário num tempo tão desafiador? Preste atenção nas próximas considerações. A primeira coisa que eu quero que guarde no coração: pessoas extraordinárias marcam sua geração pelo conhecimento da palavra. Não existe outra forma. É o conhecimento da palavra que me dará base para entender exatamente onde estou e como devo agir para chegar onde Deus espera que eu chegue.
eu e você precisamos entender o poder que a palavra de Deus tem na vida do homem. É nela que eu encontro palavras de vida eterna. É na palavra de Deus que eu encontro o caminho. Inclusive, foi pensando nisso que Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não importa se você vai acessá-la pelo smartphone, não importa se você vai acessá-la pelo áudio, não importa se você vai acessar por uma folha de papel como esta. O importante é que ela esteja no seu coração, porque ela dará a você as melhores condições para mudar a sua ótica, para fazê-lo enxergar os desafios e, naturalmente, as respostas que precisa dar para acontecer nesse mundo desafiador. Foi por isso que o salmista declarou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu me lembro, no ano passado, quando estive aqui, mencionei aos irmãos que a palavra coração no Velho Testamento é uma palavra hebraica, a palavra leb, que significa mente. No Novo Testamento nós temos uma outra expressão, a palavra psique, que é a mesma ideia, o mesmo conceito, mente. O que o salmista estava dizendo, portanto, é: escondi a tua palavra aqui, na minha mente, para não cometer pecados contra o Senhor. Porque se a tua palavra estiver aqui na minha mente, Senhor, eu não pecarei, eu não errarei o alvo. Palavra hebraica para pecado, portanto, do Velho Testamento, é errar o alvo. É a palavra avon, que significa sair dos trilhos, errar o caminho, errar o alvo. Se eu quiser andar nos trilhos, isto é, corrigir a minha rota, eu preciso da poderosa palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas, infelizmente, as pessoas não estão entendendo mais isso. Eu me lembro de uma história interessante, pastor Rimark, de um garotinho que se chamava Pedro e era conhecido na igreja como Pedrinho. E aí, quando tem inho no meio, você pode saber que o menino é quente, né? E o Pedrinho estava na escola bíblica dominical estudando a Bíblia. O professor estava dando aula, a professora, na verdade, estava dando aula naquele dia. E o pastor estava preocupado com o nível de conhecimento da palavra que as pessoas estavam absorvendo na igreja. E ele resolveu dar um passeio pelo pátio da igreja para avaliar se os irmãos estavam de fato estudando a Bíblia. Na medida que o pastor colocou o pé no pátio, ele percebeu que o garotinho Pedrinho saiu da sala dele para ir ao banheiro. Provavelmente já havia vencido o tempo de 6 minutos, o menino não estava se concentrando mais e queria beber água ou ir ao banheiro. E o pastor se depara com aquele menino correndo e ele diz: Pedrinho, um minuto aí. O menino tomou um susto, parou. Pois não, pastor? Você está estudando a Bíblia hoje? Sim, senhor. O pastor já sabia qual era o assunto e perguntou: Pedrinho, me responda rápido, quem derrubou os muros de Jericó? Resposta fácil. Pedrinho olhou para o pastor com um olhar assustado e disse: pastor, nesta igreja tudo o que acontece de errado é culpa minha, mas o senhor tem a certeza absoluta, em nome de Jesus, dessa vez não fui eu. O pastor entrou em crise. O garoto estava na escola bíblica, o assunto era isso, e infelizmente o garoto não havia entendido nada. Ele então resolveu tirar satisfações com a professora, foi à classe de escola bíblica dominical, interrompeu a aula e chamou a irmã Maria à porta. Disse: irmã Maria, acabei de pegar um menino seu, aluno seu, passando pelo pátio, e lhe perguntei quem derrubou os muros de Jericó. A irmã acredita que ele teve a cara de pau de me dizer que não foi ele, que ele não tem culpa disso. O que a senhora tem a me dizer sobre a resposta do Pedrinho? Pastor, Pedrinho é peralta, bagunceiro, mas mentiroso ele não é. Se ele disse que não foi ele, o senhor pode acreditar. Nem a professora sabia. O pastor, agora decepcionado, procura a diretora da escola bíblica dominical, a irmã Magnólia. Irmã Magnólia, peguei o Pedrinho no pátio, perguntei quem derrubou os muros de Jericó, ele me disse que não foi ele, não é culpa dele. Fui à professora dele para tirar satisfações e ela me disse que o menino está falando a verdade. O que a senhora, diretora desse departamento na igreja, tem a me dizer? Pastor, vamos com calma, senta um pouquinho, bebe uma água. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A irmã Maria é a melhor professora que nós temos aqui na igreja. Ela conhece cada aluno na palma da mão. O senhor sabia que ela visita os alunos durante a semana? Ele disse: não. Pois bem, se ela está colocando a mão no fogo pelo menino, então eu coloco a mão no fogo também pelos dois. Ele não tem nada com isso, o senhor pode descansar, não foi o Pedrinho.
Olha, o menino não sabia, a professora não sabia e a diretora muito menos. Arrasado, o pastor vem para o gabinete cabisbaixo. Daí a pouco ele teria a responsabilidade de pregar a Bíblia. Vem de lá o tesoureiro da igreja com os óculos na testa, cheio de envelopes de dízimo na mão. Mas andando, percebe o pastor cabisbaixo e diz: pastor, um minuto, o senhor está triste? Ele disse: irmão, estou. O irmão acredita que eu parei o Pedrinho, perguntei quem derrubou os muros de Jericó, ele disse que não foi ele, não tem responsabilidade nisso. A professora atestou a palavra do garoto e a diretora idem. O tesoureiro então vira-se para o pastor e diz: pastor, o senhor está nessa igreja há 25 anos, não fique triste com isso. Vamos fazer o seguinte. E aí ele meteu a mão no bolso e tirou um talão de cheques. Pastor, eu vou assinar um cheque em branco. O senhor vai colocar o valor. O senhor pode dizer aí quanto precisa. E nós vamos mandar reconstruir esse muro. E o senhor não fica triste com isso não. Esquece isso. O senhor é um homem de Deus, esquece isso. Não fique triste com isso. Resultado, o pastor estava naquele momento entendendo que absolutamente ninguém conhecia o básico da Bíblia. O básico. Se eu não tenho o conhecimento da palavra, eu não tenho resposta para transformar esse mundo. Logo, sou engolido por ele, percebe? Então, o filtro que você terá para dar as respostas necessárias, decodificando as informações do mundo e transformando-as em ação de Deus na sua casa, no trabalho, na sua vida pessoal, na igreja, é a palavra de Deus. Não abra mão dela de maneira nenhuma. É aí que está o primeiro passo do segredo para quem quer ser extraordinário nesse mundo desafiador. Amém, irmãos? Segunda coisa que quero que você guarde no coração. Ah, meu irmão, foi o Deus Todo-Poderoso usando Josué e a sua equipe que gritou, que tocou trombetas e que andou na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. E eu sei que o irmão sabe também, graças a Deus por isso, né? Pensou que eu ia dizer para perguntar para o tesoureiro ou para a professora, né? Segunda coisa que eu quero que você guarde no coração. Pessoas extraordinárias assumem de uma vez por todas o compromisso de ser bênção nas mãos de Deus. O que Paulo está preocupado com a igreja de Roma era que esta igreja não fosse apenas uma sociedade civil. Paulo queria que esta igreja tivesse poder de influência nesta sociedade. E eu e você temos esse desafio, irmãos. Nós não podemos encarar a vida cristã como uma história indoor, isto é, uma história na qual vivemos presos em nossas quatro paredes. Nós precisamos construir uma dinâmica de vida cristã que seja outdoor, isto é, lá para fora, que tenha a capacidade de gerar visibilidade do evangelho ao mundo. E é por isso que Paulo diz: vocês não podem se conformar com este mundo. Há uma versão mais antiga, revista e atualizada, que diz este século, e a palavra é apropriada, porque a palavra grega para século é a palavra aion, era, tempo, geração. É diferente da palavra cosmos, que poderia ser traduzida por mundo. No texto original, a palavra é século, geração. Então, gosto dessa versão ao meio do século 21, porque aqui Paulo diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Ao que está acontecendo nesta geração, a organização desta geração. Paulo está dizendo que eu não posso me conformar com isso, pelo contrário, eu tenho que entender que esta realidade precisa ser transformada. O grande problema, irmão, é que nos falta sabedoria. Há muita gente com conhecimento, mas nós vimos há pouco que, a despeito de acumular conhecimento, isso não significa dizer que eu necessariamente terei sabedoria. Há gente que sabe versículo de cor de capa a capa a Bíblia. Tem gente que já leu a Bíblia mais de 10 vezes. Eu tenho um irmão na minha igreja que leu a Bíblia 211 vezes. A grande sacada não é quantas vezes você leu a Bíblia, mas quantas vezes a Bíblia mudou você.
Este é o grande segredo. Porque aí você terá sabedoria no comportamento diário. Você saberá o que fazer dentro de casa. Você saberá o que falar. Você saberá como agir. Você saberá como tomar decisões diante dos dilemas que a vida vai apresentar. Sem sabedoria, nós vamos estragar tudo. Eu vou repetir isso. Sem sabedoria, nós vamos estragar tudo. Eu me lembro de uma história interessante sobre um menino que se chamava João, e ele era conhecido como Joãozinho na igreja. E aí você já sabe que inho significa que o menino é quente. Não necessariamente, não vou rotular os inhos, né? Porque tem inho que é bonzinho. Bonzinho. Pois bem, mas o Joãozinho não, ele fazia jus ao inho. E o Joãozinho, ele tinha um grave defeito, ele não guardava a língua dentro da boca. E isso, naturalmente, trazia uma série de transtornos para os pais, que ficavam sempre numa saia justa tremenda. Ele, para piorar a situação, era filho do pastor da igreja. O que significava dizer que o pastor vivia sempre em mau lençol, porque o menino atrapalhava o culto, o menino atrapalhava uma reunião, o menino estava sempre contando coisas particulares da família, expondo a família à igreja, ou seja, aquele menino era um perigo. Uma irmã da igreja, a dona Joana, custou a engravidar, mas Deus a abençoou e ela ficou grávida. E o neném, 9 meses depois, nasceu. Porém, ele nasceu com uma deficiência física, ele nasceu sem as 2 orelhas. A mulher ficou arrasada, tanto tempo esperando, e agora o menino sem as orelhas. A esposa do pastor precisava fazer uma visita, ela liderava o hall de bebês da igreja. E precisava visitar a irmã Joana. Não tinha com quem deixar o Joãozinho. E para dizer a verdade, ninguém queria ficar com o Joãozinho. Então ela disse, Joãozinho, hoje à tarde, era domingo, nós vamos visitar a irmã Joana. Ela teve um menino, o nome dele é Rodrigo. Mas eu quero prepará-lo, porque o garoto nasceu sem as 2 orelhas. Agora, preste atenção, a mulher está sensível. Você compreende isso, meu filho? Compreendo, mamãe. Isso significa dizer que você não pode abrir a boca a esse respeito. Você vai entrar mudo e sair calado. Eu posso confiar em você? Ele disse, mãe, já coloquei a senhora em alguma situação difícil na vida? Inclusive, ele era sem noção. A mãe disse, não, nunca. Mas tudo bem, não custa recomendar. Chegaram na porta da casa, ela já deu um beliscão por conta. Você sabe, aquele menino que já apanha por conta, eu estou apanhando. Não, eu não fez, mas vai fazer. Então, eu já estou beliscando. E ela deu aquele beliscão por conta. E disse, olha, vê lá, hein? Quieto, mudo, calado. O garoto, mãe, deixa comigo. Eles entraram, a irmã acelerou a visita o máximo que pôde. E o garoto está lá, quietinho. Ele ficava olhando, de vez em quando ele assoviava assim na sala. E a mãe falando consigo mesma, meu Deus, esse menino está se segurando, mas uma hora ele vai explodir. E o garoto está lá, viajando, aí ele mexeu num negocinho, a mãe falou, Joãozinho, aí ouviu, e acatou a ordem. Na hora de ir embora, a dona Joana disse assim, ô irmã, a senhora é uma mulher de Deus, a nossa pastora, a irmã pode ir lá fazer uma oração pelo Rodrigo no quarto? Ela disse, claro, vamos lá. E aí o Joãozinho teve que ir junto. Chegando no quarto, o Joãozinho bateu os olhos no berço e viu o garoto lá e falou, A mãe, percebendo que alguma coisa estranha poderia acontecer, já colou no garoto. Sabe aquele abraço que você dá, que você aperta o menino, que ele vai até baixando assim? E o menino ainda faz assim, né? O que foi, mãe? Mas ele não fez nada, ele sabia do que se tratava, ele era inteligente. A mãe então fez a oração, terminado. O Joãozinho puxou a saia da mãe. Aí a dona Joana falou, pode falar, meu filho. Aí estragou o negócio. O garoto falou assim, mãe, irmã Joana, eu queria fazer uma oração pelo Rodriguinho. Aí a irmã falou, não, meu filho, já oramos. Aí a dona Joana falou assim, que lindo. Você quer orar? Claro que você pode orar. Ele disse, todo mundo de joelhos. Todo mundo se ajoelhou, eles deram as mãos. E o garoto falou, Senhor,
Eu quero te pedir pela vida do Rodriguinho, esse menino de Deus que o Senhor mandou para essa família, tanto tempo esperando. A mulher já estava até chorando, emocionada. Quero pedir pela vida dele, Senhor, e quero fazer um pedido específico. A mãe chegou a apertar a mão do garoto na hora. Eu quero pedir que o Senhor cuide da visão desse menino. Que esse menino nunca tenha problema de vista. Que ele nunca tenha que ir no consultório do Dr. Rimac, porque esse menino não pode ter problema de visão. Em nome de Jesus, amém. Eles se levantaram. A dona Joana vira para o garoto e diz assim: Joãozinho, acho que você fez uma confusão na oração, meu filho. O menino não nasceu com problema de vista. Ele disse: eu sei. Então por que você orou por ele? Acompanhe meu raciocínio, irmã Joana. Se esse menino tiver que usar óculos, como é que vai ser? Não tem orelha. Aí pronto, estragou tudo. A mãe já deu um tapa que jogou o menino do outro lado. Enfim, faltou-lhe sabedoria. E isso tem faltado para muita gente. E se você não tiver sabedoria, preste atenção no que eu vou dizer. Você não conseguirá abordar os seus filhos. Você não conseguirá abordar a sua sogra, você não conseguirá abordar o seu vizinho, você não conseguirá levar o seu marido não crente aos pés de Jesus, a sua esposa não crente aos pés de Jesus. Você só terá propriedade de fazê-lo na medida que for ungido por Deus para falar aquilo que realmente fará diferença e para fazer aquilo que fará diferença no seio da sua família, da sociedade como um todo. Amém, irmãos? Então precisamos da sabedoria que vem de Deus. Sem ela é impossível construir uma trajetória extraordinária nesse mundo desafiador. Terceira coisa que eu quero que você guarde no coração: pessoas extraordinárias incluem sua casa no seu projeto de vida. Se você não entende isso, você está fadado ao fracasso. Você vai olhar todos os personagens que tiveram capacidade de fazer diferença, capacidade vinda de Deus para fazer diferença no seu tempo, você vai perceber que eles nunca deixaram para trás a sua família. Eles entenderam claramente que a família é o ponto de partida e de chegada de uma vida cristã abençoada. Inclusive o apóstolo Paulo, que não se casou segundo as tradições, ensinou que a família é o nosso bem mais precioso nessa terra. Nós não podemos abrir mão dela, nós não podemos negligenciá-la de maneira nenhuma. Ainda falando sobre as pesquisas da Universidade de Stanford, eu quero apresentar a vocês um psicólogo que fez realmente a diferença no seu tempo, comandando o departamento de psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, um psicólogo conhecido como Lewis Terman. Lewis Terman foi um grande visionário. E ele entendeu que precisava fazer uma pesquisa com os alunos da educação básica. O psicólogo normalmente trabalha com a ciência do comportamento. Então, ele tem o compromisso de entender como a cada geração funciona, como se comporta e como deve ser ajustada para viver feliz, realizada e em paz. Então, estava preocupado em trabalhar com alunos da educação básica. Com uma equipe bastante grande, inclusive incluindo vários educadores, ele começou uma pesquisa com estudantes do ensino médio e do ensino fundamental das escolas básicas da Califórnia. E ele abarcou 250 mil estudantes na primeira fase dos testes. E nessa primeira fase, ele trabalhou com um teste que nós chamamos de teste de QI, que hoje, inclusive, é até bastante questionável, mas que serviu como ponto de partida para Lewis Terman. E ele, com esse resultado, ele tinha a intenção de medir a capacidade intelectual dos alunos. Para que você tenha uma ideia, ainda que superficial, do que esse teste é capaz de medir, quando você pensa num QI 100, um coeficiente de inteligência 100, você tem um QI normal. Acima de 115, portanto, de 116 para frente, você tem um QI superior, e aí você vai caminhando até chegar ao que nós chamamos de gênios,
que tinham de 164 para cima. Aqui, só gêmeos mesmo. Moza e tantos outros que fizeram diferença. Pois bem, com seus resultados, dos 250 mil estudantes, ele descobriu que 1.470 tinham QI acima de 140. Você já viu ali que acima de 140 é extraordinário o coeficiente de inteligência. Então ele começou a entender que estes eram as pessoas que iriam tocar o mundo. Mas ele queria ter certeza disso, então ele selecionou apenas os muito inteligentes. E ele selecionou dos 250 mil, 1.470, e essa conta caiu para 730 apenas. Então ele resolveu investir em 730 alunos, porque ele chegou à conclusão de que esses alunos eram inteligentíssimos. Alguns desses chegavam à marca de 200, o que é realmente extraordinário. Pois bem, só que ele cometeu um equívoco que nenhum pesquisador deve cometer. Ele julgou antes de colher resultados. Foram as suas impressões iniciais. Sabe o que ele acreditava? Diante de dados tão bem resolvidos como aqueles, ele acreditava que daqueles alunos sairiam os melhores e mais proeminentes integrantes da sociedade no seu tempo. Eles seriam os promotores de ciência, portanto, os grandes cientistas do mundo sairiam dali. Ele entendeu que sairiam os melhores artistas, os melhores políticos, os melhores educadores e aqueles que cuidavam do bem-estar social de modo geral. Por que digo que foi um equívoco? Porque ele descobriu que havia 3 grupos distintos. E aí é bom lembrar que ele avaliou durante 20 anos a história desses alunos. Então, o QI, o teste de QI foi o ponto de partida. E ele acompanhou, naturalmente, com a aquiescência da família, por 20 anos, esses alunos. E aí ele descobriu, ao final de 20 anos, que havia 3 grupos diferentes. O grupo A, que ele denominou grupo de muito sucesso, foram os melhores na vida, e eles foram 150 apenas, dos 730. Ele descobriu que havia um grupo mediano, que era um grupo de 450 adultos, porque esses alunos cresceram, se tornaram adultos e se tornaram adultos medianos. Eles não se tornaram nem os melhores e nem os piores da sociedade. Uma vida média, uma vida medíocre. Mas ele descobriu, por incrível que pareça, que havia o grupo C. 130 adultos de pouquíssimo ou nenhum sucesso. E aí isso o intrigou profundamente, porque ele nunca imaginava que alunos tão inteligentes se dariam mal na vida. Ele partia do pressuposto de que a inteligência seria suficiente para garantir o sucesso desses alunos, e não aconteceu isso. Eles foram bandidos, alguns deles, presos, alguns cometeram crimes hediondos, alguns tiveram vários casamentos fracassados. 2 alunos se casaram mais de 5 vezes ao final de 20 anos. Isso é muita coisa. E aí você vai dizer, mas no papel, pastor, não necessariamente. Preste atenção. Ele ficou preocupado e quis trabalhar com os grupos díspares. Então ele queria entender qual era a distância entre quem tinha dado certo na vida e quem tinha dado errado na vida. Ele queria entender isso. E aí ele descobriu, ao final de 20 anos, pesquisando as famílias, ele descobriu que os 2 grupos eram submetidos a 2 tipos diferentes de criação. O primeiro grupo, que resultou em 150 adultos e muito sucesso, era submetido a um tipo de criação que ele classificou, ele denominou como educação orquestrada. E o segundo grupo, que ele chamou de crescimento natural, eram 130 adultos que não tinham dado certo na vida. Agora ele já sabia o que tinha definido a diferença. Qual era o fiel da balança? E aí preste atenção, porque você vai entender agora o que significa educação orquestrada e o que significa crescimento natural. Por educação orquestrada, Lewis Terman disse que o modelo funcionava na seguinte dinâmica. Você pode ler comigo ali no telão?
pais participativos e sendo autoridade para os seus filhos. Resultado: 150 adultos de muito sucesso. Todos os alunos que ao longo de 20 anos foram submetidos a um tipo de criação na qual os pais eram autoridade, na qual os pais eram participativos na vida dos seus filhos, ativos na vida dos seus filhos, se deram bem na vida. Agora preste atenção no que ele chamou de crescimento natural. Você pode ler comigo ali? Pais ausentes e sendo permissivos com seus filhos. Resultado: 130 adultos de pouco sucesso. Isso é ciência, irmão. Isso não é o pastor quem está dizendo, não. Aliás, Isamitiba foi um psiquiatra famoso no nosso país, escreveu livros importantes para a nossa geração. Um deles, por exemplo, ficou muito conhecido, chamado Quem Ama, Educa. Publicou esta pesquisa no seu livro. Isso é ciência. Quero fazer uma pergunta a você que é adulto e a você que é jovem. Baseado nessa pesquisa, vale ou não vale a pena cuidar da nossa família, irmãos? Vale ou não? Vale ou não vale a pena priorizar a nossa casa, dar o nosso melhor para a nossa casa? Eu sou pastor, irmãos, e eu tenho uma série de responsabilidades na vida. Eu corro o dia inteiro, literalmente. A minha agenda é extremamente apertada. Por vezes eu estou viajando para fora, mas tanto quanto possível eu estou em casa com a minha família. E quando eu lá estou, está aqui uma parte da minha casa. Faltou apenas a minha filha mais nova, que se Deus quiser na parte da noite aqui estará. Mas eu tenho certeza que elas atestarão aos irmãos. Eu dou o meu melhor dentro de casa. Se eu cuido bem da minha ovelha, a minha família eu cuido melhor ainda. Se eu sorrio para a minha ovelha, para a minha família, eu dou os meus melhores sorrisos. O melhor do meu tempo, o melhor da minha inteligência, o melhor da minha maneira de ser, está dentro de casa. Porque eu entendi, e não é de hoje, que eu preciso cuidar da minha família. Pessoas extraordinárias têm o compromisso de fazer o melhor dentro da sua casa. Você pode até não acertar. Você pode até eventualmente incorrer no erro de cometer falhas, mas você precisa ter a garantia pessoal de que você está fazendo o seu melhor. Quando eu viajo, e não são poucas as vezes, e não posso levar a minha família de longe, eu ligo e oro com as minhas filhas, e oro com a minha esposa. Eu falo com cada uma delas. E ultimamente, como cada uma tem um celular, eu faço assim. Primeiro eu ligo para minha esposa e converso com ela. Desligo. Isso pode parecer simples, mas é importante. Depois eu ligo para o celular da minha filha mais velha. Logo depois de desligar com a minha esposa, eu ligo para a mais velha e converso com ela. Desligo. Ela ainda pergunta assim: o senhor quer falar com a Ana Luísa? Quero, mas eu vou ligar para o celular dela. Aí eu ligo para o celular da mais nova. É personalizado o tratamento, compreende? Isso não é um pacotão. Família não é um pacotão. Quem cria um, cria 10. Não é assim hoje. Se você quiser criar um como cria 10 e 10 como cria um, vai dar errado. Você precisa dar o seu melhor dentro de casa. Inclusive no que diz respeito à sua espiritualidade, meu irmão. Porque a última coisa que você precisa entregar à sua família é um testemunho ruim e maldito. Quero fazer a você uma pergunta muito simples. A você que é evangelista, a você que é pregador, a você que é professor de escola bíblica dominical, a você que é um crente fervoroso. O que adianta ganhar o bairro da Ilha dos Araújos inteiro para Jesus e perder a nossa casa? Nada. Para nós não. Para o reino sim. Claro. Mas para nós, o sentimento de fracasso será tão grande ou maior do que se eu não tivesse conquistado ninguém lá fora. Percebe? Eu sou o maior responsável por ganhar as minhas filhas para Jesus, por ensiná-las o caminho no qual devem andar. E eu só posso fazer isso estando nele. Eu não posso apenas apontar o caminho, eu preciso andar nele, eu preciso estar nele. Se eu nele não estiver, não terei autoridade para influenciar a minha família.
Percebe? Eu não posso me conformar com esse mundo. Eu tenho que transformá-lo pela renovação do meu entendimento. E isso acontece também e sobretudo dentro da minha casa. Quer um conselho abençoador? Nunca fale mal da sua igreja dentro da sua casa. Você estará abrindo espaço para o inferno atuar dentro da mente dos seus filhos e do seu marido ou da sua esposa. Mas, pastor, existem coisas para serem acertadas, eu entendo. E você precisa tratá-las no fórum certo, não é a sua casa. Ali é lugar de bênção, ali é lugar de motivação, ali é lugar de transformação, e não de maldição ou maledicência. E eu quero finalizar, porque senão o pastor não deixa eu pregar à noite. E eu fiz o compromisso que encerra às 10h30, e faltam 8 minutos. Pessoas extraordinárias cultivam um estilo de vida que conte fundamentalmente com a marca da fé, meu irmão. Afinal, é nisso que reside a nossa vitória. Amém, irmãos? Quero mostrar a você as razões pelas quais creio nessa verdade. Primeiro, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela não diz que há outras alternativas, ela diz que não há outra. É impossível, só posso agradar a Deus com fé. E se eu o agrado, Ele se alegra. E a alegria do Senhor é o que, irmãos? A nossa força. Então eu preciso fazer isso por meio da fé. Quer um outro exemplo? O que Paulo ensina aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Ali a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se não for por meio da fé, não há salvação. A oração da fé salvará um enfermo. Então eu preciso ter fé. Conta-se que um pastor, e esta história é real, na primeira igreja batista de Dallas, há alguns anos atrás, assumiu o compromisso de pastoreá-la. O pastor Criswell. O pastor Criswell era um pastor jovem quando assumiu a primeira igreja batista de Dallas. E o seu primeiro ministério, naturalmente com muita inexperiência, ele começou logo nos primeiros meses a ter muitos problemas na igreja. E um irmão procurou no gabinete e disse: pastor, eu estou percebendo que o senhor está com dificuldades de pregar, de dar estudos, o senhor está com dificuldade de administrar a igreja. Pastor, eu quero dizer duas coisas ao senhor. A primeira delas, eu não votei no senhor para ser o nosso pastor. O senhor não seria o meu pastor escolhido. Mas já que foi, por Deus, eu quero dizer a segunda coisa. A partir de hoje, eu chegarei meia hora mais cedo no culto e vou orar pela sua vida. Aquele irmão saiu do gabinete, o pastor ficou um tanto quanto machucado e ao mesmo tempo agradecido. Ou seja, um misto de sentimentos. Machucado por entender que um irmão estava avaliando seu ministério mal. Mas abençoado, agradecido por ver aquele irmão tendo uma atitude espiritual. E o irmão fez o que comprometeu-se a fazer com o pastor. Ele chegou meia hora mais cedo, foi atrás do púlpito, se ajoelhou e começou a orar. Um irmão chegou, depois de uns 15 minutos que o outro estava orando ali, viu o irmão orando. Quando ele terminou a sua oração, ele o interpelou e perguntou: o que estava fazendo ali? Ele disse: orando pelo nosso pastor. Ele disse: mas para ele sair? Ele disse: não, para Deus ungí-lo, para Deus abençoá-lo, para Deus usá-lo. Ele disse: sabe que eu não tinha pensado nisso? O irmão fez isso hoje apenas ou se propõe a fazer sempre? Ele disse: sempre. A cada culto, se Deus quiser, eu vou chegar meia hora mais cedo. Ele disse: no próximo eu estou aqui com o irmão. E assim ele fez. Aí já eram 2, daí a pouco 3, 10, 200 pessoas estavam orando pelo pastor meia hora mais cedo antes do culto. O pastor pegava a palavra, às vezes ia muito mal e Deus transformava aquilo numa bênção. A igreja começou a crescer. Crescer assustadoramente. O templo que eles tinham não cabia mais. O pastor então deu um salto de fé com a igreja e comprou uma propriedade a 2 quadras daquele lugar. E começou a construir um enorme templo. A igreja já tinha ultrapassado a marca dos 1000 membros àquela altura. E as pessoas começavam a chegar, e Deus ia acrescentando, como diz o livro de Atos, dia a dia os que iam sendo salvos. O templo foi sendo construído e quando estava já quase sendo concluído, o americano normalmente é muito metódico para negócios, para programações e planejamentos.
O pastor traçou uma meta. Nós vamos encerrar a construção daqui a 1 mês e meio. Então vamos dar uma folga para qualquer eventualidade. Então nós vamos inaugurar o templo daqui a 2 meses. Marcou a data. E fez um convite ao pastor Billy Graham, que à época era o grande pregador no mundo, americano, amigo do pastor Criswell, combinou para que ele pregasse na inauguração do novo templo. Mandou fazer panfletos para distribuir na cidade inteira. Quando faltavam 15 dias para a inauguração do templo, um fiscal chegou na igreja e disse: eu poderia falar com o pastor Criswell? Levaram o fiscal até o pastor. O pastor recebeu o fiscal e ele disse: pastor, o senhor conhece as leis do nosso país, as leis do nosso estado e as leis do nosso município. O senhor não pode ter um prédio daquela magnitude sem estacionamento, e o senhor não tem estacionamento. Eu não sei se você sabe, mas prédios públicos nos Estados Unidos precisam ter estacionamento que comporte uma quantidade X de carros que seja compatível com a quantidade de pessoas que frequentam aquele prédio. Lá não se estaciona necessariamente na rua, em alguns casos, mas na maior parte das vezes não. Cada mall, cada prédio tem que ter um estacionamento. E o pastor não tinha. E ele disse: mas eu preciso desse templo daqui a 15 dias, os convites estão distribuídos. Ele disse: eu sei, mas isso não é problema meu, é problema seu e de Deus. O senhor resolva com ele. O senhor não prega sobre ele? Converse com ele, quem sabe ele não resolve o problema para o senhor. E foi embora. E deixou lá o documento de embargo da obra. O pastor então convoca a igreja para orar. Domingo de manhã ele diz: irmãos, ninguém vai, isso era sexta, domingo, ninguém vai para nenhuma classe, eu não vou pregar hoje, nós só vamos orar. E a igreja de joelhos orou. Domingo à noite a mesma coisa. Na segunda-feira de manhã, o pastor tinha esquecido uma pasta no gabinete, foi lá buscá-la, era dia de folga dele. Ele entra no gabinete para pegar a pasta e a secretária diz assim: pastor, tem um moço aí querendo falar com o senhor. Ele disse: irmã, estou de folga hoje, eu estou com tanto problema na cabeça. Ela disse: olha, esse homem disse que é importante. Ele pensou na hora, talvez seja um suicida ou alguma coisa desse tipo. Eu vou atendê-lo, é melhor fazê-lo. E aí chamou o rapaz para entrar no gabinete. Ligou o aparelho de ar-condicionado, sentou e falou: pois não. O rapaz falou: o senhor é o pastor Criswell? Sim. É essa igreja que está construindo um templo novo a 2 quadras daqui? Ele disse: sim. Eu sou responsável por uma obra grande, a alguns quilômetros daqui. Naquela obra, nós estamos construindo um mall. É o que nós chamamos aqui de shopping. Uma galeria enorme de lojas. Só que nós nos deparamos com um problema. O terreno, ele é instável e eu vou precisar aterrá-lo. E eu estava reparando, do lado do templo tem uma montanha. Aquela montanha pertence à igreja? Ele diz: pertence. Então, eu quero comprar aquela terra. Eu mesmo vou tirar a montanha, vou tirar a terra de lá, vou aterrar o meu terreno e, simultaneamente, eu vou colocar uma equipe trabalhando para nivelar o seu terreno. E o senhor pode revesti-lo do que quiser, o senhor pode asfaltar, o senhor pode calçar, o que o senhor quiser. Ele disse: então, asfalto. Pois é, vamos combinar o preço da terra? Ele disse: já está pago. Eu só preciso de uma coisa: que você tire essa terra e prepare o estacionamento em menos de 2 semanas. Você consegue? Ele disse: para já. Eu vou colocar todo o maquinário à disposição e toda a minha equipe para resolver esse problema. Ele parou a obra do mall e começou a trabalhar só naquela montanha. E eles tiraram tudo. E 2 dias antes, o templo foi liberado para a inauguração. O pastor Billy Graham pregou. E houve espaço suficiente para todos os carros que foram levados por pessoas que frequentaram aquela igreja naquele dia. Quando eu e você cremos no poder de Deus, Deus remove as montanhas que nos atrapalham. Ele não podia construir um estacionamento, inclusive havia uma montanha, um lugar improvável, e Deus tirou aquela montanha e fez ali um milagre de que tanto ele precisava. Eu não sei quais são
as questões que afetam a sua vida. Eu não sei qual é a montanha que está travancando a obra da sua história. Eu não sei qual é a montanha que está atrapalhando a sua família. Eu não sei qual é a montanha que está atrapalhando a sua vida profissional. Eu não sei qual é a montanha, mas eu sei que o meu Deus, o Deus desta palavra, o Deus do apóstolo Paulo, o Deus do pastor Criswell, o pastor desta igreja, o Deus desta igreja, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você pensamos ou imaginamos. Amém, irmãos? Então entregue a sua montanha nas mãos de Deus. Creia nisso, viva pela fé. Entenda que Ele faz milagres. Não importa o tempo que nós vivemos, não importa o tamanho do desafio que nós vivemos, seja ele qual for, Deus nos dá vitórias. É nisso, isto é, no poder da fé, que reside a minha e a sua vitória. Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Você vai sair daqui como hoje? Você vai sair daqui como entrou? Se acomodando com este mundo, se lamentando pelo desastre no qual se transformou a sociedade contemporânea? Você vai sair daqui se lamentando pelo que tem se transformado, ou melhor, pelo que não tem se transformado a sua casa? Ou você vai sair daqui segurando na mão de Deus, dizendo: Senhor, eu creio no teu poder, e eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai mudar a minha família, o Senhor vai mudar esta sociedade através da minha vida, e eu me coloco à disposição, eu sou do Senhor, e eu creio que o Senhor me dará a vitória. Eu tomei essa decisão. Eu moro num lugar onde normalmente as pessoas querem ir embora. Eu moro numa cidade onde normalmente as pessoas querem ir embora. É a única cidade do país que tinha 46 mil habitantes na década de 1970 e hoje tem 27 mil. Todo mundo me achou louco quando eu saí do Rio de Janeiro para pastorear em Mantena. Eu tinha um grande ministério lá e Deus me mandou para cá. Eu vim. Mas eu entrei naquela cidade e havia uma placa na qual havia a seguinte inscrição: Mantena é do Senhor Jesus. E eu tomei posse dessa palavra, e de lá para cá eu tenho investido os últimos 14 anos da minha vida para fazer a história daquela cidade mudar. E eu tenho entrado nas casas, eu tenho entrado na maçonaria, embora não seja maçom, eu entro ano após ano no templo da Igreja Católica com a aquiescência do padre, prego pelo menos 1, 2 vezes por ano. Eu prego na matriz católica da cidade. No final do ano passado, Deus tem me abençoado tanto que eu preguei no templo da Igreja Católica da Ilha dos Araújos. Aqui em Valadares já preguei na Igreja Católica de Lourdes, já preguei na Cristo Redentor. Lá em Barra de São Francisco também entrei, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu quero levar a mensagem de Deus onde for, para quem for, porque a minha vida é para viver na presença de um Deus que transforma qualquer realidade em vitória. Tome essa decisão na manhã de hoje, tome posse dessa palavra, e Deus seguirá com você, garantindo o seu sucesso. Amém? Você pode baixar a sua fronte? Não sei como você entrou, mas sei que você pode sair daqui poderoso, nas mãos de um Deus que é ainda mais poderoso. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero antes fazer uma pergunta muito simples. Você quer viver pela fé nesse mundo desafiador? A hora é esta. Então diga para Deus em sua oração: Senhor, eu acabei de ouvir essa palavra. Eu não tinha noção, mas percebi que o problema é grande, o desafio é grande, mas eu estou pronto para viver pela fé. E eu vou orar pela sua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu sei que nós estamos vivendo os piores dias da história da humanidade. Nós vivemos numa era em que há muitas religiões e muita incredulidade ao mesmo tempo. Esta é a era da contradição, do paradoxo. Mas a tua palavra diz que nós não devemos nos conformar com o esquema deste mundo. Não devemos nos conformar com esta era, com esta contradição que nos assola. E nós estamos comprometidos, pelo que ouvimos pela tua palavra nesta manhã, a fazer dela o referencial do nosso caminho. Nós queremos, meu Deus, viver para ser bênção nas tuas mãos.
Nós queremos andar na dependência do Senhor, vivendo pela fé. Nós vamos cuidar da nossa casa. E eu quero pedir ao Senhor que Tu estejas nos dando toda sorte de bênçãos, para que a nossa vida seja capaz de influenciar este mundo, a começar a minha família, passando pelos meus vizinhos, pela minha cidade, e onde o Senhor nos mandar. Porque bênçãos nas mãos do Senhor, se assim formos, nós poderemos fazer jus à palavra do Senhor que diz que maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. E poderemos declarar em alto e bom som que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Obrigado por esta palavra, e não deixe ninguém voltar para casa sem entender a importância de viver pela fé. Porque com fé nós removemos as montanhas que estão atravancando a obra da nossa vida. Eu creio nisso e entrego a nossa vida nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.